Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Eclesiastes 7, 20. Diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Vamos ler de novo? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Terça-feira passada, eu iniciei aqui um assunto sobre arrependimento, porque esse assunto, de arrependimento, sobre a pessoa se arrepender juntamente com o assunto de inferno, sobre o assunto do arrebatamento. Vocês sabem que eu falo muito sobre isso, mas que infelizmente na maioria das igrejas e a maioria dos pastores não falam sobre isso. Então eu comecei terça passada falando um pouquinho sobre sobre arrependimento. Eu falo tanto de arrebatamento que qualquer coisa eu já falo de arrebatamento, Só que em uma pregação a gente nunca pode terminar um assunto, Então hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre esse assunto. E eu creio que o Espírito Santo está nos ensinando de como que nós devemos realmente nos arrepender. Amém? Então veja só, nós lemos aqui: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então nós sabemos que todos nós somos pecadores. Todos nós. Independente do cargo, da função, da riqueza ou da pobreza, independente de qualquer situação que a pessoa tenha na sua vida, todos nós somos pecadores. Infelizmente tem gente que idolatra, os outros, como se fossem vice-deus, Tem gente que acha que é tão importante quanto Deus e se torna de uma maneira tão soberba, nas igrejas mesmo, que os outros, por falta de conhecimento, acabam idolatrando essa pessoa. Ou seja, acham que aquela pessoa, aquele pregador que ali está, não tem pecado. E não é verdade. Todos nós somos pecadores. O único que nunca pecou foi o Senhor Jesus. Então vamos entender que, por sermos pecadores, precisamos nos arrepender. O arrependimento, a confissão do pecado, é necessário para a nossa salvação. Para nós sermos salvos, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e abandonar o nosso pecado. Amém? Amém? Porque sem arrependimento, nós não temos os benefícios do sacrifício de Jesus na cruz. Então veja só, algumas pessoas dizem assim: mas eu creio que Jesus morreu para me salvar, eu sei que Ele ressuscitou, eu amo a Jesus. Mas essa pessoa muitas vezes não se arrepende dos seus pecados. Então só saber que Jesus morreu e ressuscitou por nós, não vai nos salvar. Só saber não resolve. Tem que ter arrependimento e mudança de vida. Sem arrependimento, então, e confissão do pecado, nós não teremos os benefícios que Jesus concedeu para aquele que crer na cruz do Calvário. Então veja só,
Semana passada nós falamos, né, de alguns aspectos que tem o verdadeiro arrependimento. E hoje, então, eu quero continuar falando mais um pouquinho, te dando exemplos de pessoas na Bíblia que se arrependeram, ou pelo menos que confessaram, que disseram eu pequei, mas que não alcançaram a salvação, que não alcançaram o perdão de Deus. Então, o primeiro que eu quero te falar é a respeito de Faraó. O Faraó que estava na época de Moisés, quando Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Então tinha lá o Faraó. E esse Faraó, então, nós já vamos ler o versículo, mas eu gosto de chamar assim que o arrependimento dele foi um arrependimento interesseiro, ou por conveniência. Então vamos ler primeiro e depois eu continuo explicando. Fio, coloca aí Êxodo 9, 27 e 28. Diz assim: Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes. 28 também. Estes trovões da parte de Deus e esta saraiva. Agora aqui está trovejando, né? Mas graças a Deus não é como o que aconteceu no Egito. Orai ao Senhor, pois já bastam estes trovões da parte de Deus e esta saraiva. Eu vos deixarei ir e não permanecereis mais aqui. Agora vamos ler o versículo 34. Vendo Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar. E endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Então veja só, o Faraó falou, eu pequei. Então ele se arrependeu de verdade? Não. Foi uma confissão interesseira. Foi uma confissão por conveniência, foi uma forma de se beneficiar de algo. Então aqui nesse texto o Senhor tinha enviado chuva, né, de saraiva com fogo sobre o Egito. E o povo egípcio não conhecia isso. Então quando eles viram, né, quando o Faraó viu aquilo, cair saraiva, pedra do céu e juntamente se misturando ao fogo, ele temeu muito. E aí ele disse, pequei. Mas logo em seguida, quando ele falou para Moisés, Moisés, diga para o teu Deus tirar isso, e daí eu deixo vocês irem embora. Mas quando Deus tirou então aquela praga, né, fez cessar aquela praga da chuva de saraiva, ele voltou a pecar. Então diz ali, quando ele viu, né, que a chuva parou, continuou a pecar. Então esse é um arrependimento de interesse, uma confissão de interesse, só para se beneficiar de alguma coisa. E hoje existe muita gente que faz isso, inclusive dentro das igrejas. Então existe, né, hoje, infelizmente, aqueles que, na hora que pensam que vão morrer, na hora que estão com uma doença muito grave ou com um problema muito difícil de se resolver, qualquer situação que esteja tirando a pessoa
da sua normalidade mental, vamos dizer assim, ele até confessa o seu pecado, ele reconhece o seu erro, mas não é um arrependimento sincero, não é uma confissão verdadeira, porque quando essa situação acaba, ele faz igual a Faraó, volta a pecar de novo. Então é uma confissão por interesse. E muitas são as pessoas, né, que às vezes numa cama de hospital, numa situação de já estar morrendo, muitas são as pessoas que aceitam uma oração e dizem: aceita o Senhor Jesus como Salvador. Mas esse aceitar ao Senhor Jesus como Salvador é só porque ele pensa: estou morrendo, então é melhor não arriscar, vou aceitar. E aí essa pessoa é salva? Não. Ah, pastora, mas aceitou Jesus antes de morrer. Mas Deus sonda os corações. Deus sabe quando a pessoa aceita verdadeiramente, porque realmente quer Jesus. Eu não estou dizendo que todos que façam isso à beira da morte vão ser condenados. Não estou dizendo isso. Tem aquele que realmente pode aceitar de verdade. Então esse vai ser salvo. Mas a gente sabe que tem alguns que aceitam ali por medo. E como Deus sonda os corações e sabe se aquilo ali a pessoa está fazendo porque realmente quer se arrepender dos seus erros e mudar de vida, e só porque está morrendo, então Deus conhece. Nós não sabemos, nós não conhecemos o coração da pessoa, mas Deus conhece. Então nem todos que aceitam ao Senhor Jesus na hora da morte serão salvos. Por quê? Porque às vezes é só apenas o interesse para dizer: vou aceitar, estou morrendo, então é melhor fazer o que estão me dizendo. Mas na realidade não é um arrependimento verdadeiro, não é uma confissão de pecado sincera. Então essa pessoa não vai ter a salvação, porque Deus sonda os corações. Coloca aí, Felipe, Provérbios 21, 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. Em algumas versões diz: o Senhor sonda os corações. Também Romanos 8, 27. Então é o Senhor que conhece, né, o que está no coração da pessoa naquele momento ali, de dificuldade ou de morte. Romanos 8, 27. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então olha só, e aquele que esquadrinha os corações, Deus conhece o coração de cada ser humano. Então ele sabe se aquele arrependimento na hora da morte está sendo só porque vai morrer, ou se é porque realmente quer se arrepender de tudo que fez de errado na vida. Então Deus sonda os corações. Eu li uma frase, eu não lembro agora e não vou lembrar o nome do homem que falou essa frase, mas eu achei muito interessante. Quem falou essa frase disse o seguinte: o arrependimento que nasceu na tempestade acaba morrendo na calmaria. Então é bem assim, né? Na hora do desespero, na hora da morte, se arrepende entre aspas, né? Diz que aceita Jesus, quer mudar de vida, mas se não morre, e quando o problema é resolvido, então veio a calmaria, quer dizer, parou a tempestade, a pessoa volta atrás e volta a fazer tudo que fazia antes. Então aquele arrependimento não foi verdadeiro, aquela confissão não foi sincera. Então é igual ao Faraó.
O faraó era um homem maligno, né? E tem muita gente maligna hoje em dia também. E pessoas que frequentam as igrejas e se dizem cristãos. Ah, pastora, mas tem isso? E como tem, meus irmãos, né? Então não pense que toda pessoa que está dentro da igreja é um salvo. Não é assim. Deus é que sonda os corações. Amém? Então eu gostei muito dessa frase, vou repetir para você gravar aí, ó. O arrependimento que nasceu na tempestade acaba morrendo na calmaria. Então acabou o problema, a doença passou, a pessoa não morreu, nem se lembra daquela oração de arrependimento que fez na hora da morte, né? Outro exemplo de pessoa que na Bíblia confessou, mas que não foi uma confissão sincera, foi Balaão, o profeta Balaão. O profeta Balaão, ele era aquela pessoa que, ele era pagão, né? Ele não servia a Deus verdadeiramente. E ele ia para o lado que o vento soprasse, podemos dizer assim. Se ele tinha algum lucro, ele fazia aquilo que ele desejava ali no caso para lhe trazer algum benefício. Então eu não vou estar aqui contando a história de Balaão, mas você já deve ter visto que o inimigo de Israel, ele contratou o profeta para amaldiçoar a nação de Israel, o povo hebreu. E Balaão concordou, porque ele ia receber, né? Ele ia ser remunerado por causa disso. Mas o Senhor não permitiu que ele fizesse isso. Então é aquela pessoa dúbia, é aquela pessoa que tem dois pensamentos. Vou fazer o que me convém, porque eu vou ter algum lucro nisso. Então Balaão era assim. E também nós temos pessoas assim nas nossas igrejas hoje em dia. Por quê? Porque são aquelas pessoas que vêm no culto, até sentem a presença de Deus, alguns até falam estar transbordando da bênção, mas quando sai, né, terminou o culto, sai da igreja, vai embora, ao invés de transbordar de bênção, é um demônio. Então essa pessoa, ela não se firma na verdade. Balaão também era assim. Ela é como a onda do mar que vai e vem. Não tem firmeza na palavra. Então se está dentro da igreja, amém, glória a Deus, aleluia, chora, ri, se joga no chão, sapateia, dá pulo. Mas saindo de dentro da igreja, leva aquela vida toda errada. E serve a Deus e ao mundo. Jesus falou, né, que ninguém pode servir a dois senhores. Então essa pessoa, ela pode até dizer assim, ah, eu pequei, porque Balaão disse que pecou, nós já vamos ler. Mas ele continuou pecando. Então essa pessoa às vezes confessa seu pecado, diz, ah, eu pequei, mas continua pecando. Não tem temor a Deus. E é aquele que oferece sacrifício a Deus, então, e a mamon. Por quê? Porque serve a Deus e ao mundo. Só que não existe isso, né? Se serve ao mundo, não tem como servir a Deus. Então é aquela pessoa que não se firma na verdade. Vamos ler aqui o Números 22, do 32 ao 34. Números 22, do 32 ao 34. Disse-lhe o anjo do Senhor, porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu e já 3 vezes se desviou de mim.
Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade eu te haveria matado, deixando a ela com vida. Respondeu Balaão ao anjo do Senhor: pequei. Então ele reconhece que pecou. Porque não sabia que estavas parado no caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Então veja só, o Balaão disse: pequei. Até o 34, né? Respondeu Balaão ao anjo do Senhor. Não, nós já lemos, tá certo. Então é aquela pessoa que até diz: eu pequei. Mas tudo bem. Quem é que não peca? Né? E continua pecando. Então é aquela pessoa que não se firma na vontade de Deus, não tem uma base na palavra. Diz que pecou, mas não muda de vida. Então oferece sacrifícios a Deus e ao mundo. Quer dizer, o que convir na hora ele faz. Também é uma confissão interesseira. Tiago 1:6. Como que é essa pessoa? Ali Jesus, Tiago, através do Espírito Santo, está falando através do Espírito Santo sobre a respeito da pessoa que duvida quando ora. Mas a segunda parte, então, eu quero que você preste atenção, mas vamos ler todo o versículo. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Então aqui, essa pessoa que até reconhece que pecou, mas que continua pecando, que gosta de pecar, é semelhante à onda do mar. O que é isso? Vai e vem. Uma hora está dizendo: estou cheio de Deus. Na outra hora está servindo ao mundo e a mamon. O que é a mamon? Ao dinheiro, né? Então oferece sacrifícios a Deus, mas também oferece ao mundo. É um pé na igreja e um pé no mundo. Vocês já ouviram esse ditado, né? Então nós não podemos ter esse tipo de confissão. Nós não podemos ser assim. Tá, irmãos? A Bíblia exige de nós um arrependimento verdadeiro. E esses dois casos que nós já vimos aqui, de Faraó e de Balaão, não foi confissão verdadeira, nem arrependimento sincero. O outro caso que nós vamos ver foi o caso do rei Saul. Eu estou falando desses, tá, irmãos? Mas tem mais exemplos na Bíblia, só que eu não ia falar de todos. Mas o rei Saul é aquela confissão falsa. Tá? Por quê? Não tem sinceridade alguma. O rei Saul, depois que ele ficou sabendo, né, que Davi provavelmente seria o rei, o próximo rei que Deus tinha escolhido para a nação de Israel, ele começou a perseguir Davi e queria matá-lo. Então você sabe toda aquela história ali que ele tentou por várias vezes. E sempre ele dava uma desculpa. Então essa pessoa que é parecida com o rei Saul, ela sempre dá uma desculpa. Então ela diz assim: eu pequei, mas por que me fizeram isso? Por que me fizeram aquilo? Então eu pequei. Então não assume o seu erro, não assume o seu pecado. Até diz: realmente eu pequei, mas só fiz isso por causa disso. Então muitos podem dizer assim: eu tenho uma vida errada, mas também o marido que eu tenho. Ou o marido fala: eu reconheço que eu vivo errado, mas e a esposa que eu tenho? Tipo, não importa. Se você quer servir a Deus, não importa como são as pessoas que estão próximas a você. É você e Deus. Você vai servir a Deus. Você vai fazer a tua parte. Os outros vão se acertar com Deus. Então vamos ler Samuel 15, 24.
Samuel 15, 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Então olha só, ele falou para o profeta Samuel, que foi corrigir ele e dizer que ele já não tinha mais a presença de Deus na vida dele. Ele disse: eu pequei, mas eu pequei porque fiquei com medo do povo. Então sempre uma desculpa. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então a pessoa até reconhece que pecou, mas joga o seu erro nas costas de outro. Então ele disse: eu pequei, mas eu fiquei com medo do povo. E muitos hoje fazem isso. Então pecam, até podem dizer: eu pequei. Alguns podem até confessar diante de Deus, mas é uma confissão que não é verdadeira, como os outros casos também. Então, não vai ser perdoado. E se não é perdoado, não é salvo. Quantos hoje, fazem isso? Então fazem uma oração e dizem: pequei, mas por causa que me obrigaram a pecar. Porque fizeram alguma coisa para mim. E em alguns casos, confessam e reconhecem que pecaram só para agradar outros. Mas no seu íntimo, não se arrependem coisa nenhuma. Então essa forma de jogar o seu próprio erro nas costas de outro, já acontecia desde lá do Éden. Por quê? Quando Eva comeu o fruto, ela ofereceu para o Adão comeu. E aí Deus foi conversar com eles. E Deus se dirigiu a Adão, porque ele era o responsável. Então foi o pecado de Adão. A Bíblia não fala em pecado de Eva. Ela também pecou, mas a responsabilidade era do Adão. Então Deus disse: o que foi que você fez, Adão? Comeu do fruto que eu te disse que não comesse? E o que é que o Adão disse? A mulher que o Senhor me deu por companheira, me deu do fruto. E eu comi. Então ele jogou o pecado dele nas costas da Eva. E tem muito marido fazendo isso hoje em dia. Aí Deus foi falar com a mulher. O que é que ela fez? Vamos imaginar a conversa aqui, eu comi. Mas a serpente me enganou. Então Adão jogou a responsabilidade na Eva, a Eva jogou a responsabilidade na serpente. Aí Deus foi falar com a serpente: porque você fez isso, você vai ser maldita. Então veja só, cada um tem a sua culpa. Mas nós nunca devemos jogar o nosso pecado nas costas dos outros. Saul fez isso. Temia o povo, por isso pequei. Porque você tem medo, sei lá, vamos usar um exemplo aqui bem bobinho. Se você tem medo de um cachorro na rua, você vai sair matando todos os cachorros que existem por aí? Porque, pastora, mas matar cachorro é pecado? É pecado. Temos que cuidar dos animais, Mas, só um exemplo bem bobinho que eu usei. Mas então jogou a culpa no cachorro. Por quê? Porque não quis assumir seu próprio erro. Então, importa o que você fez. Existe perdão. Deus perdoa se nós confessarmos em nome de Jesus. Mas assuma o teu pecado. Diga: eu pequei. O pecado foi meu. O erro foi meu. Eu fiz isso. Eu roubei, eu adulterei, eu menti, eu fiz um monte de coisa errada. Mas fui eu. Entende? Então assim que a pessoa deve ser.
Não jogue nas costas dos outros. Aí alguém de repente faz sei lá, comete um adultério. Aí, né, geralmente, as pessoas dizem assim: ah, mas também puderas. A mulher estava se oferecendo. É geralmente que a gente ouve por aí. Não pode, irmãos. Você foi porque você quis. Ou alguém botou um revólver na tua cabeça e disse: vai e faz o que eu quero fazer. Não. Mas mesmo sendo assim, eu estou usando isso como exemplo. Você pode dizer assim: ah, eu vou roubar porque eu estou precisando de dinheiro, estão me cobrando. Então eu vou roubar porque aquela pessoa está me cobrando, eu preciso pagar minha conta. Não. Não é assim que funciona. E para todo pecado que for confessado, existe perdão. Tem perdão para o adultério? Tem. Jesus não condenou a mulher que adulterou? Tem perdão para o ladrão? Tem. Tem perdão para o assassino? Tem. Mas tem que ter confissão verdadeira. Se não tiver confissão verdadeira, não adianta. Aí está só se enganando e achando que está enganando a Deus, né? Então nunca jogue a culpa no outro. Nunca jogue. Isso que eu falei, né, de a mulher estava se oferecendo, isso não é só pela mulher, tem homem que também faz isso. É claro que tem casos assim, mas eu digo, você como cristão tem que resistir. Tem que ser firme na tua fé. Ah, pastora, mas e se me aparecer uma situação de eu roubar para pagar minha conta, aí você é cristão? Então não cometa isso. Acerte com quem você está devendo, mas não roube. Estão entendendo, irmãos, os exemplos que eu estou dando aqui? Amém? Então não jogue a culpa nos outros. Nunca. É você e Deus. Então Saul fazia isso. Eu pequei porque fiquei com medo do povo. O povo ia sei lá, me apedrejar, me matar. Ele não falou ali, ele só disse que estava com medo. Mas pecou e não se arrependeu. Outro caso que eu tenho para falar para você é o caso de Judas. Judas, nós lemos o versículo de Saul? Lemos, né? Judas, então, é o arrependimento, que não é arrependimento, é remorso. O que é o remorso? Veja só, Judas Iscariotes, não outro Judas, né, irmãos? Porque tinha 2 discípulos, o Judas e o Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes foi quem traiu Jesus. Então, o Judas Iscariotes vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E porque ele achava assim: se eu entregar Jesus para os romanos, Jesus vai se defender, vai fazer descer um exército do céu, vai destruir os romanos e Israel vai ficar livre. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus não veio para isso. E quando ele viu que Jesus não ia fazer isso, aí ele sentiu que ele tinha agido errado. Mas ele não se arrependeu. Ele sentiu remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Por quê? Porque se tivesse dado certo o que ele planejou, se Jesus tivesse feito o que ele achava que Jesus ia fazer, que ia destruir os romanos, que ia libertar Israel, ele não teria sentido remorso. Daí estava tudo bem, então continua Jesus. Vamos lá, vamos em frente. Ele não teria sentido esse remorso. É o exemplo da pessoa que rouba. Já falei aqui várias vezes esse exemplo. Quando o ladrão rouba e é pego pela polícia, ele diz que se arrepende para diminuir a pena, para
né, dizer então que está arrependido, mas não é arrependimento. Porque se ninguém tivesse pego ele teria ficado com o que ele roubou tranquilamente. Ninguém soube, ninguém sabe, eu não vou me manifestar. Então, se tivesse dado tudo certo, ele não teria feito nada de confissão. Mas o ladrão até confessa lá, às vezes, né, abaixo de ameaça lá, sei lá como é que funciona nas prisões, mas ele poderia até confessar o roubo, mas não porque ele se arrependeu de roubar. Ele sente remorso porque o roubo não deu certo. Entenderam essa diferença? Então é isso aqui que acontece muitas vezes com as pessoas. Sentem remorso, mas não se arrependem. Mas se aquilo que a pessoa fez, que foi pecado, tivesse dado certo, nunca iria sentir nem arrependimento e nem remorso. Porque deu certo, ninguém está sabendo. Então que bom que deu certo, né? A pessoa fala. Então ela só confessa porque foi pego no seu erro. Por isso então que é um arrependimento falso. Não é arrependimento, é remorso. E o que é que aconteceu com o Judas? Depois que ele percebeu então o erro que ele tinha cometido, ele até ficou com dó de Jesus. Ele até disse: pequei contra sangue inocente. Mas ele não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido e confessado diante de Deus e pedido perdão, ele tinha sido perdoado. Ah, pastora, mas ele traiu o Filho de Deus. Mas Deus teria perdoado, se o arrependimento fosse verdadeiro. Mas ele não sentiu arrependimento, ele sentiu remorso. Então, por ele ter sentido apenas remorso, porque o remorso não traz um alívio, veja só, o arrependimento traz alívio. Quando nós pecamos, nos arrependemos e confessamos a Deus, no mesmo momento, aquele peso que fica no nosso coração, na nossa consciência pelo nosso pecado, ele é tirado. No mesmo instante, Jesus tira. Como que Jesus tira? Porque ele derramou o sangue dele pelo nosso pecado. Então, não importa qual tenha sido o nosso pecado, ninguém tem o direito de ficar estendendo o dedo e dizendo: ah, você fez isso. Espera lá, você nunca pecou? Então ninguém tem esse direito. E todo pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, todo pecado tem perdão. Então não importa o que você fez, se você se arrepender de verdade, você é perdoado. E aí tira da tua mente a culpa desse pecado. Porque muitas vezes nós somos perdoados por Deus, muitas vezes eu digo sempre, tá? Usei a palavra errada. Quando nós confessamos, nós sempre somos perdoados por Deus. Mas muitas vezes nós não nos perdoamos. Então, por nós não nos perdoarmos, aquele pecado fica ali latejando na nossa consciência. E Deus, que é Deus, já perdoou. Mas nós ainda estamos lembrando daquilo que fizemos. E aí fica aquilo... e daí o diabo se aproveita, né? E a pessoa fica dizendo: acho que eu não tenho mais salvação, vou sair da igreja, não mereço mais o sacrifício de Jesus. Mas não, Deus já te perdoou se você confessou, mas você não se perdoou. Então você fica lembrando constantemente desse pecado. Se você confessou, esqueça do pecado. Se foi arrependimento sincero, se foi confissão verdadeira, Deus já não lembra mais. Por que nós vamos ficar lembrando? Já não aconteceu isso com você? Com certeza já. Às vezes a gente faz, né, alguma coisa errada, corre para Deus, confessa que é o que a gente tem que fazer, mas nós ficamos nos culpando. Nós ficamos pensando: ai, quando as pessoas olharem para mim, elas vão saber o que eu fiz. Deixa para lá. Importa o que os outros falem. Se você confessou e se arrependeu, Deus já esqueceu. Por que você não vai esquecer? Então siga a vida, vá em frente. Não lembre mais disso. Jesus já perdoou.
mas que seja um arrependimento e não um remorso. Por quê? Porque Judas sentiu remorso, e depois que ele disse pequei contra o sangue inocente, então ele até disse pequei, mas ele não se arrependeu. Ele só sentiu remorso. Ele saiu, a Bíblia diz, e foi se enforcar. Por quê? Porque o remorso não produz alívio. O arrependimento produz. Mas o remorso produz aquela culpa, aquela coisa ruim. Então ele não suportou aquilo, ele foi e se enforcou. E onde é que está agora? Nesse exato momento que nós estamos falando aqui, Judas está sofrendo grandemente no inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que nos informa isso. Então Judas está no inferno e daí sim nunca mais vai ter salvação. Mas nós que estamos vivos, nós ainda temos chance. Se nós tivermos arrependimento sincero dos nossos pecados, no mesmo instante Deus nos perdoa. No mesmo instante. Então nós não devemos ficar nos culpando, mas que seja verdadeiro esse arrependimento. Eu não marquei aqui o versículo, mas deixa eu ver se eu acho aqui, para eu ler para vocês. O versículo que fala que que Deus já esqueceu do nosso pecado. Aqui, ó, é Miqueias, pode colocar aí, filho. Miqueias 7, 19. Miqueias 7, 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. As profundezas do mar, irmãos, aqui está representando a grandiosidade do perdão de Deus. Quer dizer, no mais profundo do oceano. Hoje nós sabemos que o lugar mais fundo do oceano é chamada na Fossa das Marianas. E é o que os cientistas conseguem chegar até lá. Mas provavelmente tem lugar muito mais fundo que isso. E a palavra nos diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, se Ele já esqueceu, já lançou nas profundezas do mar, por que nós vamos ficar lembrando? E outra, você também não pode ficar esticando o dedo para ninguém, dando de dedo e dizendo porque você fez isso, você fez aquilo. Quem é você para fazer isso? Você nunca fez nada de errado? Então, se Deus esquece, nós temos que esquecer também. Mas primeiro, se arrepender e confessar. Amém? Amém? Então, veja só, o pecado de Judas, ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. Então não é arrependimento verdadeiro. Mas agora eu quero te falar a respeito de 3 personagens bíblicos também, que se arrependeram verdadeiramente. Que daí esses aqui sim, nós temos que seguir o exemplo e nos arrepender de verdade. Nos arrepender mesmo. O primeiro deles que eu quero citar para você é Davi. O rei Davi, como todo mundo chama o homem segundo o coração de Deus, mas pecou. O que Davi fez? Ele adulterou com Batseba e depois ainda matou o marido dela, Urias, que era um soldado fiel dele, do exército de Davi. Então ele cometeu assassinato e adultério. E ainda, escondeu o pecado dele por 9 meses. Porque a Batseba ficou grávida. E por 9 meses o Davi não confessou o seu pecado. Aí quando o bebê nasceu,
o profeta Natã foi falar com ele. E depois então da conversa, né, que ele teve com o profeta, ele se arrependeu verdadeiramente. Mas por 9 meses ele escondeu o seu pecado, quer dizer, ele não confessou. E nesse tempo que ele estava assim, ele só sofreu. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos esconder o nosso pecado, mas nós temos que confessar. Então coloca aí, filhos, Salmo 51, do versículo 1 ao 4. Aqui, ó, Davi falando com Deus, confessando o pecado dele. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Então Davi confessou o pecado dele e alcançou misericórdia, alcançou perdão. Então Davi fez uma confissão verdadeira, ele teve um arrependimento verdadeiro. Ele pode ter feito coisas erradas, como fez, matou, né? Mandou matar Urias, adulterou, mas, como eu já falei, vou repetir mais uma vez, todo pecado Deus perdoa se tiver arrependimento. Tá? A não ser, é claro, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo já está com a mente cauterizada, né? E até um detalhe, às vezes você pode dizer assim, ai pastora, eu às vezes tenho medo de ter pecado contra o Espírito Santo. Será que eu ainda tenho perdão? Só pelo fato de você ficar na dúvida e estar se sentindo assim preocupado se você pecou, é porque você não pecou contra o Espírito Santo. Porque aquele que peca contra o Espírito Santo não se importa, não vai atrás de perdão, não está nem dando importância para o que fez. Então só pelo fato, aqui só não é o assunto, né? Mas porque tem muita gente que pergunta isso, eu tive um pensamento, eu falei alguma coisa, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Só pelo fato de você estar preocupado se pecou, é porque você não pecou. Porque quem peca nem se preocupa, tá? Quem peca contra o Espírito Santo. Então Davi confessou o seu pecado e alcançou perdão. Outro caso aqui também, que você já deve estar imaginando que eu vou falar, o apóstolo Pedro. Mateus 26, do 69 ao 75. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada que disse, tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez e com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro foi um outro exemplo daqui da Bíblia que se arrependeu de verdade. Por quê? Olha só, chorou amargamente. Ele não sentiu remorso como Judas.
Judas não chorou amargamente. Pedro chorou amargamente, quer dizer, ele chorou com a alma, com o coração, com o espírito. Ele se arrependeu, porque ele se lembrou que Jesus tinha dito para ele: ó Pedro, porque ele disse: Jesus, eu vou com o Senhor até a morte. E daí Jesus disse: Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aqui lembrando que galo não é galo, tá? Galo era o nome de um toque da trombeta dos soldados romanos. Mas quando os soldados tocaram então a trombeta, ele lembrou do que Jesus tinha falado. E aí chorou amargamente. Então veja só. Pedro se arrependeu. Ele negou Jesus 3 vezes. Judas vendeu ele, mas Pedro negou. É a mesma coisa que chegar alguém para você e dizer assim: ó, você é cristão, ou você é crente? E você vai dizer: eu não, tu é capaz. Mas tem muita gente que nega, né? Com palavras ou com atitudes. Mas então Pedro se arrependeu. E nós temos que seguir o exemplo dele. Pedro com certeza achava que para ele não tinha mais salvação. E aí depois que Jesus ressuscitou, Jesus encontrou eles à beira do mar, né? E tem aquela passagem famosa que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro, a primeira vez ele disse: eu te amo, Senhor. Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? E o Pedro, como era bem agitadinho, né? Já deve ter pensado: mas te amo, Senhor. E aí vem Jesus ainda e pergunta pela 3ª vez: Pedro, você me ama? Claro que eu te amo, Senhor. Mas negou 3 vezes. Agora ele estava tendo a oportunidade de se reconciliar 3 vezes. De dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo. E aí Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Então naquele momento Jesus disse: o que você fez eu perdoei, Pedro. Cuide do meu povo. Então, mais uma vez eu repito: todo pecado confessado em nome de Jesus é perdoado. E o último exemplo do filho pródigo. Falei na mensagem de terça passada também a respeito do filho pródigo, mas aqui eu tenho que citar ele de novo, porque foi um arrependimento sincero. Lucas 15, do 17 ao 21, é o mesmo versículo que nós lemos semana passada. Lucas 15, 17 ao 21. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E daí para frente aqui, o pai manda os servos fazerem uma festa. Então o que acontece, irmãos? Esse filho que tinha ido embora, que tinha abandonado o pai, que tinha gasto toda a sua herança em pecado, em orgia, reconheceu, abriu os olhos. Jesus abriu os olhos dele, né? Deus abriu os olhos dele e ele reconheceu que pecou contra o pai e contra Deus, porque ele disse: pequei contra ti, contra o céu. E ele se arrependeu, voltou para a casa do pai. E um detalhe interessante, eu acho que eu até, não me lembro se tem essa mensagem ou não, mas eu já falei aqui. O filho pródigo que se fala, irmãos, não é esse aqui. É o irmão que estava em casa. Ele sim foi o pródigo, porque ele não quis aceitar esse aqui de volta. Mas isso é mensagem para um outro dia. Mas só para você entender, esse, né, que tinha ido embora e que voltou, na realidade ele estava mais certo do que o irmão dele que tinha ficado em casa e não aceitou a volta dele.
Então veja só, quantas são as vezes que as pessoas do nosso convívio, na nossa igreja, pecam. E quando voltam, muitos dizem assim, mas o que está fazendo aqui? Já não aprontou? Mas daí nós vamos estar pecando mais do que eles que quando saíram. Então é claro que nós temos que ter o amor que o pai teve por esse filho, nós temos que ter pelos nossos irmãos. E por todo o nosso próximo, né? Porque Jesus disse para amar o próximo. Então veja só, exemplos de arrependimento e confissão sincera. Davi, Pedro e o rapaz aqui do texto do filho pródigo, mas que ele não é o pródigo, é o irmão dele. Entendido, irmãos? Então há arrependimento. É necessário. Irmãos, não adianta a gente vir numa igreja se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. E se nós não confessarmos os nossos pecados, nós vamos estar perdendo tempo. Nós vamos estar esperando o arrebatamento, mas o arrebatamento vai acontecer e a pessoa não vai subir. Por quê? Porque não confessou seus pecados, não se arrependeu. E como eu falei no início da mensagem, essas mensagens de arrependimento não são mais pregadas hoje em dia. Vocês escutam eu falar aqui, mas na maioria das igrejas não é mais pregado isso. Porque não enche igreja, não dá ibope, não é popular, porque o povo não quer se arrepender. O povo só quer o oba-oba e ficar rico. Mas a mensagem de arrependimento tem que ser pregada, senão ninguém é salvo. Temos que nos arrepender. Vamos ler 3 versículos para encerrarmos a pregação de hoje. João 6,37. Para nós vermos que Jesus quer nos perdoar. João 6,37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então às vezes, quem sabe você diz assim, mas o que eu fiz foi tão errado que Jesus nem quer mais olhar para a minha cara. Não. Olha o que ele disse, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você for para Jesus, se eu for para Jesus, Ele vai nos receber com muita alegria. E não tem pecado que Ele não perdoe. Amém? Outro versículo. Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor, e envie Ele o Cristo que já dantes vos foi indicado, Jesus. Então no início do 19 diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, quando nós confessamos de coração, nos arrependemos de verdade, os nossos pecados são apagados. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Não importa o que você fez, Jesus quer você juntinho dele. E o último, para nós encerrarmos, Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então estão vendo como o arrependimento é necessário, irmãos? E não é pregado hoje nas igrejas, nas grandes igrejas, não é pregado sobre arrependimento. Aí o povo acha que pode fazer o que quer. E quem é que vai responder por essas almas, por esse povo? Os líderes que não pregam sobre esse assunto. Então por isso que eu digo sempre para vocês, podem me achar chata, mas eu prego sobre arrependimento, eu prego sobre arrebatamento, eu prego sobre inferno.
Porque se eu não pregar, um dia Deus vai cobrar de mim. Então vocês estão sabendo que é necessário. Amém? Muito bem. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?